Ponto legal que assim a gente falou aqui meio en passant, mas é muito importante, é a questão dos contratos. Né? Você comentou a questão dos contratos, de cláusulas que não foram bem feitas e vão trazer problema lá na frente, né? Tanto nesses casos de due diligence, como nesses casos dos EVTEAs para a concessão, o produto final é o contrato. Sem dúvida. Né? Então, o estudo ambiental ele vai municiar o jurídico a montar aquelas minutas de edital e contrato que o futuro concessionário ou futuro adquirente daquela área vai ter que seguir. Então, a nossa sinergia realmente ela está presente em diversos tipos de atividades, né, de trabalho. Né? Não, a amarração contratual, a proteção contratual e aquilo que nosso cliente vai assinar, realmente, em se tratando de ambiental, a cautela em primeiro lugar. Porque senão, o dano ambiental ele é imprescritível. Sabe-se lá quando vai se descobrir uma contaminação existente no solo, e ainda que seja por atividades anteriores à sua. Muitas pessoas ficam preocupadas exclusivamente com a sua atividade. Mas veja, você está lá instalado, você está se beneficiando daquele lugar, né? Existe essa disposição em se tratando de meio ambiente. Então, às vezes as pessoas desconhecem esse preceito legal que é fundamental para a compreensão do contexto geral, né? Do risco que vai se assumir e da importância de uma consultoria técnica e jurídica para um caso como esse. Porque realmente, você conseguir mensurar, porque eventualmente, lógico, a gente vê uma situação, eu acho que não é a maior parte dos casos, mas deve acontecer, de você olhar, fazer um estudo ambiental da área, fazer um EVTEL, fazer uma boa due diligence, você chega, ok, os passivos são esse, precisa fazer isso, e o risco ambiental é esse. Mensura esse risco, quanto você vai gastar para isso? Que o EVTEL envolve também, né, a parte econômica, você vai gastar X. Eventualmente, ainda assim, pode ser um bom negócio, assim, lógico que eu acho que não deve ser a maior parte, mas pode ser eventualmente interessante, não é? Claro, com certeza. Dependendo do que vai ser aquela ocupação, com certeza. E tem um ponto também, a gente só complementando aqui a parte de contratos, né? No nosso caso aqui, a gente sabe que a gente faz um bom trabalho, né, de levantamento de passivos ambientais, né? Mas, eventualmente, outras empresas podem não fazer. Exato. E aquilo que compõe um contrato não é a pura verdade. Ele podem ser descobertas coisas lá na frente e que não foram verificadas no momento em que foi feito um EVTE, por exemplo. Sim. Né? Nesse caso, nos contratos, existe normalmente uma cláusula que diz: você tem 360 dias para fazer N levantamentos de passivos nessa área, e aqueles passivos que você encontrar, que não constavam no processo original, você pode fazer um reequilíbrio de contrato. Sim. Então, existem dispositivos nesses contratos que permitem com que você vá fazendo, aprofundando melhor o seu conhecimento sobre uma área, para poder, eventualmente, até pedir um reequilíbrio de contrato lá na frente. Né? Por isso, a importância de um contrato bem feito e de um levantamento bem feito. Sim. Isso serve até como base para você reservar, às vezes, valores para indenizar, se for o caso, um dos contratantes, ou aquele passivo que está se assumindo, né? Então, se aquilo se concretizar, aquilo que foi já assumido como um risco, olha, então já tem aqui um valor reservado para poder me indenizar, né? Já provisiona. Então, é fundamental esse trabalho de vocês, né? Importantíssimo. Tem um tipo de cláusula que é parecido com esse, veio do direito estrangeiro, que a gente chama de cláusula de hardship, que é um tipo de cláusula contratual que estabelece que, dependendo de fatores externos, pode haver um reequilíbrio contratual, seja para negociar preço, seja para negociar câmbio, seja para... enfim. Mas esse pode ser, por exemplo, utilizado, um estudo ambiental técnico bem feito, pode ser utilizado como base para acionar uma cláusula de hardship.
Na pandemia, a gente teve muito em casos envolvendo, por exemplo, variação do dólar, porque subiu muito, não tinha como prever. Assim, eu acho que é o tipo de coisa que a gente consegue aplicar plenamente para acionar, principalmente se for visto que teve um estudo técnico muito bem feito em cima disso, e era que bater no judiciário. Vou deixar o contencioso falar mais do que eu, mas a gente teria ótimos argumentos para sustentar uma revisão contratual, né? Sem dúvida. Para a interpretação contratual, se leva em consideração o contexto, o espírito do negócio, a intenção das partes, a boa-fé. E esse contexto total, até na época de negociação, e-mails trocados, mensagens, tudo isso é fundamental, né? O que você teve conhecimento a título de riscos ambientais, né? Olha, daí a importância, novamente repito, desse trabalho de levantamento, de mensuração de riscos jurídicos, uma análise por advogados competentes, ambientais, contratualistas. Aí a Vicky trouxe a visão aí da parte negocial. Eu sou o orgulho do meu chefe, ele tá assistindo, tá mandando mensagem aqui. Estrangeiro, rebus sic stantibus. Nossa senhora. Vai longe isso. Eu só para terminar, né? Eu sou quem mais gosta de ter sinergia com advogado, né? Porque minha esposa é advogada, né? Poxa, que legal. Nem a gente gosta de ter sinergia com advogado. Não, tô brincando, mas é muito legal quando isso acontece, principalmente porque, assim, aqui a gente tava falando de contratos privados, né? Mas eu imagino que aí quando a gente fala com o poder público para nulidade de atos administrativos, aí também... Aí é outro regime jurídico, Vicky. Outro bichinho, mas que acaba também essa parte técnica ajudando Sem muito, dúvida, né? sem dúvida.